Boa noite. Em apenas 7 meses, o representante da República para a Madeira já assistiu a 2 eleições na região. A avaliação do Estado da Madeira e do país é o mote para a entrevista de hoje com o juiz conselheiro Irineu Barreto. Muito boa noite, Sr. Juiz Conselheiro. Estamos numa altura de crise. Como é que está a acompanhar esta instabilidade económica ou financeira do país e da região, naturalmente? Muito boa noite. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu estou a acompanhar com alguma preocupação, como todos nós. A crise é uma crise transversal que preocupa a sociedade civil, que preocupa as instituições. Mas eu acho que neste momento de crise, em que nós devemos estar conscientes dos problemas, devemos também encará-los com realismo e estarmos convencidos que é possível sair. Vai demorar, vamos sofrer, mas vamos sair da crise. Quer dizer que há muito empolamento, é isso, à volta da crise? Não digo que há empolamento. Eu digo que há que ser realista, há que conhecer os problemas, há que encontrar as melhores soluções, mas há que encarar com esperança o futuro. Nós, se formos capazes, vamos ser capazes de sair da crise. A região e o país, eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Com mais ou maior dificuldade, nós vamos sair. Não sei quando, não tenho previsões, mas vamos sair. Ontem o Ministro das Finanças diz que vai ser celebrado um acordo entre o Governo e a região até ao final de 2011, o programa de ajustamento muito semelhante àquele que foi feito pela Troika. Está apreensivo com as consequências que isso possa vir a ter para os madeirenses? Acha que os madeirenses podem ser duplamente penalizados, digamos assim? Não, eu peço-lhe desculpa, eu não gostava de entrar em pormenores nessa matéria, porque há uma discussão que está sobre a mesa e não vale a pena acrescentar ruído a essa discussão. A discussão deve ser feita de uma forma serena e eu estou convencido que vão ser encontrados os melhores resultados para a região. Resultados que eu espero que sejam equitativos, que sejam razoáveis, que sejam proporcionais e que permitam que a Madeira possa sair com cuidado, mas com firmeza, da situação grave em que se encontra. A Madeira tem 6,3 mil milhões de euros de dívida. Ficou surpreendido com o montante, com este valor que foi descoberto antes das eleições? Não fiquei. Aliás, não sei se são... Se há aqui uma dúvida... O Governo Central diz que são 6,3 mil milhões. O Governo Regional diz que são 5,8. Mas eu acho que nós devemos também relativizar o problema. Se eu perguntar qual é a dívida de algumas empresas públicas no continente, se calhar elas são superiores à dívida da Madeira. Portanto, tudo isso é relativo. A dívida da Madeira, na minha maneira de ver, está justificada. Nós sabemos a que é que se deve essa dívida. O dinheiro foi empregue na Madeira. E foi empregue, na minha opinião, de uma maneira que eu considero positiva. A Madeira hoje é uma realidade completamente distinta. Acha que o Dr. Alberto Jardim fez bem ao fazer a obra e é justificar desta forma a dívida? Eu não venho cá para dar boa ou má nota ao Governo Regional. O que eu digo, e digo porque estou convencido disso, o dinheiro que veio para a Madeira foi empregue. Foi empregue de uma forma que nós conhecemos. Foi empregue nas obras, mas foi empregue também na saúde, na educação, no saneamento básico, nas infraestruturas. Portanto, a Madeira hoje tem uma situação, digamos que se a compararmos com aquela que existia há 30 anos, ou mesmo se a compararmos com algumas regiões do continente, ela goza de uma situação que eu considero boa. E isso deve-se ao dinheiro que foi gasto aqui, porque sem dinheiro não há milagres. Doutor, Sr. Juiz Conselheiro, a culpa é de quem? Desta crise que o país atravessa? Há quem diga que é uma culpa atribuída aos políticos. Foram só os políticos os responsáveis por esta crise? Bem, há dois níveis. A crise deve-se, em primeiro lugar, à crise internacional e, segundo, deve-se a nós. Mas quando eu falo em nós, falo em toda a gente. Nos últimos 10 anos assistiu-se a um consumismo preocupante, em que, digamos, todos nós éramos, de uma forma ou de outra, incitados a consumir. Havia crédito para tudo, havia crédito para o consumo, havia crédito para viajar. Nós viajávamos hoje e pagávamos daqui a 2 anos. Ora, tudo isso fez crescer a dívida, porque a dívida, fala-se muito da dívida pública, mas não se esqueça da dívida que cada um de nós deve ao nível individual, aos bancos. E tudo isso contribuiu para este desequilíbrio em que nos encontramos hoje. Penso que chegou o momento de sermos realistas, enfrentarmos a crise,
de encontrarmos as melhores soluções. Eu penso que está a ser feito um esforço enorme para se encontrar um equilíbrio, ou pelo menos diminuir o déficit entre as despesas e as receitas públicas, e vamos entrar no bom caminho. Vão-nos ser pedidos sacrifícios, nós já sentimos no nosso bolso, e espero só que esses sacrifícios consigam, digamos, ultrapassar a dificuldade e que os sacrifícios não sejam um problema. Os sacrifícios que nos são pedidos hoje devem ser, como direi, um trampolim, uma base de apoio para nós podermos sair da crise em que nos encontramos. Em nome da contenção de despesas, o Governo está a tomar algumas medidas, algumas delas atingem diretamente a RTP. Fala-se ultimamente numa eventual extinção da RTP Madeira. Como é que vê este caso como representante da República para a Madeira? Eu, antes de responder diretamente como representante da República, eu devo dizer-lhe que eu sou madeirense e vivi muito tempo fora do país. E o programa Atlântida, no tempo da saudosa Maria Aurora, era um bálsamo para mim. E penso que esse programa e outros que são dirigidos à comunidade madeirense no exterior são, digamos, um elemento fundamental de ligação da Madeira com os seus conterrâneos que não podem viver na Madeira, que vivem no exterior. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Madeira precisa de programas que transmitam a realidade madeirense aos madeirenses. Um programa, por exemplo, deste tipo, que caberia naturalmente, porque não acredito que fosse uma televisão nacional que estivesse interessada em entrevistar o representante da República. E depois há um problema que eu considero fundamental, que é um problema de equilíbrio, de bom senso. Há realidades regionais que só uma televisão instalada na região consegue transmitir. Não é mandando cá uma equipe do continente que chega cá e que se apercebe imediatamente de qual é a realidade que interessa captar para divulgar. É preciso estar cá. É preciso viver os problemas da região. Na sua opinião, é um erro pedir o fim da RTP Madeira e da RTP Açores? Aliás, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que o bom senso vai prevalecer. Portanto, eu nem sequer estou preocupado com isso. Juiz Conselheiro Irineu Barreto, o senhor assistiu à tomada de posse do Governo recentemente. Qual é o balanço que faz, que leitura que fez do discurso do Dr. Alberto Jardim? Bom, como digo, eu não gosto de dar notas, eu não vou pronunciar, não sou analista nem sou comentador. Eu acho que o que o Sr. Presidente do Governo Regional apresentou, de algum modo, um programa, umas linhas gerais daquilo que pretende fazer nos próximos 4 anos. Falou em matérias com as quais eu estou de acordo, que são precisas, é preciso realmente sanear a economia e as finanças da região. E falou de outros assuntos que me são queridos, como o aprofundar da autonomia. Eu estou de acordo que se deve aprofundar a autonomia, porque a autonomia não é um fim em si mesmo. A autonomia que foi concedida às regiões é um instrumento que permite às regiões se promoverem e se desenvolverem. E tudo o que contribui para a promoção e desenvolvimento da região deve ser tentado. Agora não vos digo, o Sr. Presidente do Governo Regional falou, por exemplo, na questão tributária, no sistema fiscal, no sistema de educação, da saúde. Mais autoridade sobre o domínio público marítimo e sobre o ordenamento do território. As águas territoriais. Tudo isso, na minha opinião, são matérias que precisam de ser estudadas, precisam de ser ponderadas e, se for o momento, precisam de ser incrementadas. Acha que neste contexto de crise há tempo para fazer uma revisão da Constituição, no capítulo das autonomias, por exemplo? Para dar estes poderes à Madeira? Eu não sei se é preciso rever a Constituição para se conseguir esses poderes. Provavelmente basta rever o Estatuto Político-Administrativo da região. Mas, como digo, a crise não pode ser desculpa. Mas é nas crises que se devem procurar as melhores soluções. E se efetivamente chegarmos à conclusão que a autonomia da região precisa de mudanças, essas mudanças têm que ser feitas. Falou aqui numa mudança do Estatuto Político-Administrativo da Madeira. Um dos ataques que foi feito nesse discurso de tomada de posse do Governo Regional foi, uma das críticas foi que muitas das vezes a República tem discriminado e tem desrespeitado este documento importante para a autonomia da Madeira. Concorda com esta leitura?
dos políticos madeirenses e dos governantes madeirenses? Sabe, quando se faz uma crítica generalista, digamos assim, há sempre razão. Agora, eu não conheço os factos concretos em que se basearam o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional e o Sr. Presidente do Governo Regional para tirarem essas conclusões. Evidentemente que eu aceito que possa, por vezes, haver falta de sintonia entre a região, entre os órgãos próprios da região e os órgãos próprios da República. Mas eu se olhar para trás, por exemplo, e se ver, por exemplo, o comportamento do Governo da República quando foi do 20 de Fevereiro, eu acho que nós só podemos estar gratos ao Governo da República. Evidentemente que haverá razões de queixa num aspecto ou no outro, mas globalmente, se olharmos anos de autonomia que nós vivemos, eu acho que nós não temos muitas razões de queixa para... Não temos, eu pelo menos não sinto como tal. Acho que tem havido solidariedade, tem havido coesão nacional, tem havido unidade nacional e eu, como representante desses valores na região, estou satisfeito. Nesse discurso, o Presidente do Governo defendeu um sistema federalista, não só para a Europa, como também para Portugal. Acha que esta ideia de Portugal enquanto Estado federado seria melhor para a Madeira? Sabe, eu não quero entrar em polémica com o Presidente do Governo Regional e dizer que eu que sou um federalista europeu, não sou um federalista nacional. Mas eu acho que a democracia vive precisamente das diferenças. E é enriquecendo o debate com ideias que nós avançamos. Eu não entendo, primeiro, eu entendo que não é preciso regionalizar. Quer dizer, porque Portugal é um país suficientemente pequeno para não necessitar de haver regiões em Portugal. E entendo também que não há necessidade nenhuma de se federar a Madeira e os Açores, transformar os Açores e a Madeira e o continente em 13 Estados federados. Acho que não há necessidade disso. O que há necessidade, como disse há pouco, aprofundar a autonomia, dar os poderes que a região necessita para se promover e desenvolver. Muito bem. Agora, federar, eu entendo não. Mas respeito, eu tenho que respeitar. Eu sempre fui, ou tentei ser, uma pessoa aberta às ideias. E, portanto, é uma ideia que eu tenho que respeitar. É uma ideia também que, como é que, já que fala tanto em respeito, como é que viu o comportamento do José Manuel Coelho na cerimónia de tomada de posse, quando pediu a palavra e exigiu que também tinha direito a discursar naquela cerimónia? Como sabe, eu fui colocado um pouco excêntrico naquela cerimónia e não tive a oportunidade de ouvir as palavras do deputado José Manuel Coelho. E ainda mais tinha uma coluna que me separava, digamos, do centro da cerimónia. E, portanto, não ouvi bem o que ele disse. Ouvi o que disse o Sr. Presidente da Assembleia. O Sr. Presidente tinha razão ou querer... Já vou. Eu depois estive a ler o Diário da Assembleia Legislativa Regional, que me chegou ontem. E lá a única coisa que eu vejo, as palavras atribuídas ao Sr. Deputado é: Sr. Presidente, eu queria. E a partir daí ele não se consegue perceber o que é que ele disse. E, portanto, só vejo a reação do Presidente da Assembleia Legislativa, que disse: o senhor não tem o direito, o senhor tem a obrigação de respeitar. O senhor não tem direito a usar. E eu penso que o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa tem razão. Tem razão e vou tentar dizer porquê. Aquela cerimónia era uma cerimónia que se passava na Assembleia Legislativa Regional, portanto, mas não era uma sessão normal da Assembleia Legislativa Regional. Era uma sessão especial, era uma sessão de posse do Governo. Ora, estas sessões devem ter, ao nível regimental, um tratamento especial. Infelizmente, o nosso regimento, e é uma proposta que eu faço à Assembleia Legislativa Regional para reverem o regimento, não tem nenhumas normas relativas à cerimónia de posse do Governo Regional. Mas temos, felizmente, ao nível do regimento da Assembleia da República, normas relativas à posse do Sr. Presidente da República. E a cerimónia está devidamente regulamentada à posse. O Presidente da Assembleia da República dirige uma saudação ao Presidente da República e o Presidente da República tem o direito de responder, se assim o entender. E termina a sessão. Portanto, não há a possibilidade de interpelar a mesa ou de pedir a defesa da honra. Portanto, eu penso que, na falta de regulamentação, se deve aplicar um caso análogo, e o caso análogo aqui é o da Assembleia da República,
resumindo e concluindo, acho que o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional procedeu como devia. Eu espero que na próxima posse já haja regulamento. Sr. Juiz Conselheiro, já a deputada Rubina Sequeira, do PND, não assistiu à tomada de posse porque diz não reconhecer a legitimidade ao Governo e falou em fraude eleitoral. Como é que vê esta crítica persistente do PND? Sobre a fraude eleitoral, bom, como disse, eu assistia a duas, como comentou no início, eu já assisti a duas eleições e eu tenho a minha competência própria em matéria eleitoral. Todo esse problema da fraude, de eventuais fraudes, não passam pelo representante da República, passam, em primeiro lugar, pela Comissão Nacional de Eleições, pela Assembleia Geral de Apuramento e pelo Tribunal Constitucional. Todas as queixas a esse nível foram rejeitadas, quer pela Assembleia Geral de Apuramento, quer pela Comissão Nacional de Eleições, quer mesmo pelo Tribunal Constitucional. Portanto, não são procedentes as queixas de fraude que são aí referidas. E eu, que estive atento, também não me apercebi que tivesse havido fraudes eleitoral. Houve exageros na campanha, por exemplo? Eu gostava de comparar as duas campanhas. A campanha para as legislativas e a campanha para as regionais. Eu acho que, ao contrário do que eu esperava, eu acho que houve menos agressividade nas regionais que nas legislativas. E os chamados incidentes relacionados com as inaugurações do Governo, na minha opinião, correram melhores nas regionais do que nas legislativas. Porque o que é que mudou? Eu acho que as pessoas compreenderam duas coisas. Primeiro, que o Governo tem o direito a fazer as inaugurações e que as pessoas têm o direito a manifestar-se. E eu devo dizer-lhe agora, por acaso que merecem, eu acho que a Polícia de Segurança Pública teve um comportamento muito bom. Porquê? Porque conseguiu, digamos, neutralizar, na medida do possível, as tensões que as circunstâncias provocavam. Temeu alguma vez que aqueles incidentes com o PND pudessem ter um desfecho pior? Não, porque eu acredito que no PND há responsabilidade. Quando os dirigentes do PND se barricaram no Jornal da Madeira, ficou apreensivo? Não. Porque era uma ação política, primeiro uma ação política, com algum sucesso, que provocou o interesse da comunicação social e do público em geral, e, no fundo, traduzia-se numa ação de polícia. E aí também houve bom senso. Houve bom senso por parte da polícia, houve muito bom senso por parte da Igreja, e conseguidos que foram os objetivos que o PND pretendia, eles saíram pacificamente. E, portanto, acho que tudo ficou em bem. O candidato do PS, o Dr. Maxiano Martins, quis falar consigo na altura para tentar mediar aquele incidente. Porquê é que não recebeu o Dr. Maxiano Martins? Eu não recebi o Dr. Maxiano Martins por duas razões. Primeiro, porque eu não tinha meios para interferir naquele incidente. E achava que não devia interferir? E segundo, achava que não era mesmo que eu tivesse meios que não os tinha, achava que não era um problema para mim. E por isso não o recebi. Porque se recebia, eu ficava, de certo modo, implicado naquele incidente, sem meios para poder resolver. Eu acho que a situação estava a ser resolvida por quem de direito, que era, no caso concreto, pela Polícia de Segurança Pública. Quando ouviu os partidos sobre a formação do novo governo, o PND foi o único que faltou ao encontro, ficou magoado com a Nova Democracia? Não fiquei. Aliás, eu pensei que tivesse sido um lapso dos meus serviços, se não tivessem esquecido o PND. Mas, no final, não foi. Eles realmente foram devidamente convocados, não foram. Mas eu devo dizer-lhes que isto é como no futebol. Só fazem falta aqueles que estão presentes. O delegado da Comissão Nacional de Eleições queixou-se de pressões e acabou por abandonar o cargo. Falou alguma vez com o juiz Paulo Barreto sobre estas pressões? Não falei nunca. Falei várias vezes com o Dr. Paulo Barreto, algumas vezes, mas fora do contexto eleitoral. Quando esteve cá na visita que a Comissão Nacional de Eleições fez à região, eu recebi-os e o Dr. Paulo Barreto integrou a delegação da Comissão Nacional de Eleições, mas foi uma conversa muito geral e nunca ele me fez qualquer referência ou me reportou quaisquer pressões. No fundo, as pressões eram mais ou menos públicas, eram relatadas no jornal e ele queixava-se
realmente das pressões que recebeu. Há mais partidos no Parlamento madeirense. Qual é a sua leitura? Isso pode degradar, entre aspas, a produção legislativa que se faz no Parlamento? Não, não creio. Não, no fundo, acaba de haver mais um partido no Parlamento. Havia o Bloco de Esquerda, que saiu, e entraram mais dois novos partidos. Eu acho que, portanto, os partidos que entraram de novo podem trazer alguma inovação ao Parlamento, podem trazer novas ideias. O chamado partido... o PAN, o Partido dos Animais e pela Natureza. Parece um partido que pode trazer uma lufada de ar fresco à Assembleia, mas é evidente que não é um deputado que vai fazer a primavera. Não é? Portanto, a Assembleia Legislativa Regional vai continuar a trabalhar, sobretudo com base na maioria do PSD que tem na Assembleia. Isso é evidente. 7 meses após ter tomado posse como representante da República para a Madeira, que avaliação faz à produção legislativa? Sabe, como pode imaginar, devido aos dois acontecimentos que falamos há pouco, as duas eleições, a produção legislativa na Madeira, quer por parte da Assembleia, quer por parte do Governo, não foi muito longa, nem muito extensa. E devo dizer que a maior parte foram, digamos, diplomas para responder a necessidades do momento. A única dificuldade que eu tive nesses diplomas dizia respeito ao diploma que aprovou o Centro de Inspeção de Automóveis, em que se colocava nesse diploma um problema de monopólio. Examinamos, o meu gabinete e eu próprio examinamos cuidadosamente o diploma e chegamos à conclusão que não havia nenhum monopólio jurídico consagrado. Poderia haver um monopólio de facto, mas que não está protegido, e poderá haver, vai depender da prática, práticas de situação dominante. Mas esta última que é possível é um problema que ultrapassa a constitucionalidade para se centrar mais na concorrência. Eu espero que, se isso viesse a acontecer, ou se vier a acontecer, que a autoridade para a concorrência esteja devidamente atenta. E que balanço é que faz ao seu mandato? Está a gostar de estar na Madeira? Sabe, o madeirense gosta sempre de estar na sua terra. Eu sou madeirense, acima de tudo. E, portanto, eu gosto de estar cá. Tenho algumas dificuldades familiares, mas isso é um problema que eu já sabia que ia enfrentar, mas eu estou satisfeito. O senhor já visitou há dias o aeroporto. Quais os serviços que pretende visitar nos próximos tempos? Bom, eu comecei por visitar o Centro Internacional de Negócios da Madeira. E comecei por visitar o Centro Internacional de Negócios da Madeira porque me pareceu que devia fazê-lo. Devia fazê-lo por uma razão essencial. O centro é fundamental para a economia da região. E acha que o Estado está a defender bem a Praça Financeira Madeirense e a zona offshore da Madeira? Eu acho que até um determinado momento isso não aconteceu, mas espero que ainda vamos a tempo. E precisamente porque espero e penso que vamos a tempo, que eu fui lá. Fui lá como representante da região, mas também como madeirense, chamar a atenção da importância que esse centro tem para a região, para a economia da Madeira. O centro contribui neste momento com cerca de 20% do PIB e dá emprego a cerca de 3 mil pessoas. Isto pode ser melhorado. Se houver boa vontade política, pode ser melhorado. E não há nenhum obstáculo, não se fala da Troika como dizendo que a Troika impede que se melhore e que se mantenham, pelo menos, em alguns aspectos, os benefícios fiscais que lá são dados. Não é verdade. A Troika não há problema. O problema é haver vontade política de negociar o mais cedo possível com Bruxelas. Portanto, comecei por aí. Depois fui ao aeroporto e vou ainda antes de Natal, aos portos. Eu faço estas visitas porque penso que nos tempos mais próximos há setores que vão ser fulcrais na ultrapassagem da crise. Que tem a ver com, na minha maneira de... Com as portas de entrada da Madeira? Com o turismo, sobretudo. O turismo será a pedra de toque do desenvolvimento da região. E por isso aqui há dois vetores fundamentais. É o aeroporto e o porto. E por isso eu quis conhecer por dentro. Fiquei impressionado porque
Nós viajamos muito, mas entramos no aeroporto, fazemos o check-in e não nos apercebemos de tudo, a envolvência, desde os bombeiros até o manuseamento das malas, que é impressionante ver um aeroporto por dentro. Fiquei muito bem impressionado, acho que o aeroporto da Madeira está muito bem equipado e pronto a ser um instrumento de desenvolvimento do turismo da região. Eu vou aos portos, mas depois também queria conhecer outras realidades. Sociais, desportivas, culturais. Há muito voluntariado na Madeira que eu quero conhecer, que tem um papel importante e que vai ser cada vez mais importante à medida que as dificuldades vão crescer. Eu quero conhecer essa realidade e depois quero conhecer também o aspecto lúdico que existe, o lado desportivo, que eu acho que também é importante. Quer fazer uma magistratura da influência, digamos assim, ativa? Eu quero fazer uma estrutura que me deixarem fazer. Eu, como já disse, eu estou cá para ajudar, para ser um elemento a mais para a autonomia da região, para a sua promoção e para o seu desenvolvimento. Existirei a magistratura que me deixarem. E só espero que não me esqueçam, que saibam que eu estou lá. Não estou só no Palácio, estou na região. Espero que me convidem. Espero, por exemplo, que para o ano me convidem para a Festa da Flor. Eu quero viver na Madeira, já disse isso várias vezes. Eu quero ser um elemento que vive com os madeirenses e para os madeirenses. Responderá sempre positivamente a todos os convites, é isso que está a querer dizer? Eu quero dizer que, dentro das minhas disponibilidades, evidentemente, se me convidarem para programas que eu entenda que não têm qualquer utilidade na minha perspectiva de desenvolvimento para a região, provavelmente direi que não. Mas, em princípio, eu estou aberto a visitar as autarquias, as sociedades de desenvolvimento, as estruturas sociais, culturais e económicas. Eu estou disponível para visitar, para aprender e para ficar com conhecimento, para que, se amanhã tiver que decidir sobre essas matérias, decidir com conhecimento de causa. Juiz Conselheiro Irineu Barreto, muito obrigado por ter vindo à RTP. Colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.